liguei. Podemos? Queridos amigos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. Hoje até não está muito frio, né? A gente está acostumado, né? Depois de tantos dias frios. Hoje está mais tranquilo, então vamos aproveitar esse calor do momento para a gente estudar um pouquinho. Hoje temos o nosso querido amigo Luiz Fernando que veio aqui, direto de Ilha Grande. Então é uma jornada para vir aqui para nos falar, um grande amigo, presente aqui, companheiro das nossas jornadas de estudos espíritas, né? E se Deus quiser, estaremos novamente aí agora em setembro em mais uma jornada. Aliás, depois vamos dar esse aviso também. Vamos começar uma leitura só para a gente se ambientar, fazemos nossa prece inicial para podermos ouvir o Luiz. Ceifa de Luz, né, do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos então abrir ao acaso. A riqueza real. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Paulo em Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Cada criatura transporta em si mesma os valores que amealha na vida. Os sábios, por onde transitam, conduzem no espírito os tesouros do conhecimento. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carregam consigo os talentos da simpatia. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos da boa-fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmos a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. Por isso mesmo reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das reencarnações. Desacisado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, olvidando que há 1000 caminhos sem sombras para buscarmos, com o próprio coração e com as próprias mãos, a felicidade imperecível. A responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciando a morte entre malfeitores, sentenciado a morte entre malfeitores. Entretanto, o Divino Mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Vamos então, relembrando Jesus, no alto da cruz, a nos olhar com bondade, brandura, conversando conosco. Ó Senhor Jesus, aqui estamos. Trouxemos, como sempre, nossas imperfeições, nossas dificuldades. Mas trouxemos também o nosso amor, o desejo de estar contigo, o desejo de aprender a cada dia, para podermos nos fortificar no teu amor. Ajuda-nos, Senhor, no símbolo da cruz, qual espada enfiada, encravada no solo, como a embainhar qualquer violência. Ajuda-nos a entendê-lo, para podermos transportar a tua cruz para as nossas bainhas, a fim de que nossa boca saia sempre palavras de amor, de esperança, de carinho, de aconchego, sempre fugindo da censura
sempre fugindo da violência. Que tu possas estar conosco nesse momento, nos amparando, que tu possas estar com o nosso querido amigo Luiz Fernando, para que possa ser o teu intérprete na noite de hoje, trazendo as tuas palavras para os nossos corações. Que a tua paz seja conosco agora e sempre, que assim seja. Amigo Luiz, por favor, casa sua. Pronto, posso falar? Tá ok. Tudo bem. Bom, boa noite a todos. Trazemos um abraço dos trabalhadores da Casa de Tiago da Ilha Grande para os amigos espíritas da Casa de Olinda Amorim. O nosso trabalho de hoje é uma parábola, né, conhecida como parábola dos dois filhos, ou então a do filho perdido e a do filho fiel, e durante muito tempo como a do filho pródigo, o esbanjador, o irresponsável, aquele que gastava sem medir as consequências, né? Então nós vamos trabalhar esse assunto. Eu não costumo falar palestra, não. Eu gostei do termo que o Mauro usou, estudo, né? Eu acho que fica mais adaptado à nossa realidade atual, né? A doutrina espírita é estudo. Jesus ensinou, então nós temos que estudar e discutir o assunto para trazer uma verdade para cada um de nós, né? Então vamos trabalhar primeiro o texto evangélico, que diz assim: disse ainda, um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora procurar o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto, tornou-se a viver, estava perdido e foi reencontrado. Começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e dança. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é meu irmão que voltou. Perdão, é teu irmão que voltou, e teu pai matou um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Contudo,
esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para eles matas um novilho cevado? Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois hoje esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Essa passagem só está em Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 32, e eu tirei da Bíblia de Jerusalém. Nessa primeira leitura, a gente tem uma série de coisinhas que ficam meio nubladas, né? Sempre tem. Por quê? A gente tem um contexto. Na época que isso foi falado, foi contado, tinha uma sociedade que vivia de uma determinada forma, e a gente tem que mergulhar lá, trazer para hoje e colocar em nossas vidas no mês de agosto de 2023. Esse é o nosso exercício. Isso é que nós temos que fazer. Então eu separei, como é um estudo, né? Eu faço o estudo, lógico, eu ainda sou egoísta nesse ponto, eu vou confessar, eu faço o estudo para mim. Então eu falo assim, isso assim, assim, eu gostaria de ver isso assim, assim, espero que coincida com vocês. Né? Então vamos lá. Como tem muitos tópicos, eu vou lançar alguns logo de primeira. Essa parábola, durante muito tempo, ela foi interpretada de uma maneira bem superficial, muito superficial. Né? As pessoas acreditavam que podiam ter uma vida, como o texto, bem devassa. Aí chegava assim no final, quando estava ficando velho, então aparecia uma doençazinha, corria lá no sacerdote, né? Confessava e tinha garantido o abraço de Deus, perdoando todos os pecados. E a gente sabe que não é bem assim. Hoje nós temos um conhecimento maior através da doutrina espírita, que somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Então essa parábola, ela é a última que Jesus fala da misericórdia e do perdão. Misericórdia, a gente ainda tem uma certa dificuldade de entender essa relação do Criador com a gente. Porque todos nós somos sofredores, não podemos nos esquecer nunca disso. E a misericórdia do Pai é isso, é colocar tudo que for possível ao nosso alcance, para que a gente cumpra da melhor maneira possível o nosso papel. Então, como filho, nós recebemos todo o apoio do Pai. Às vezes nós não paramos para pensar nisso, mas temos tudo ao nosso dispor para executarmos aquele planejamento, ou que nós fizemos, ou que foi feito por nós, pelos nossos maiores, para que a gente desse uma alavancada no nosso progresso. Então, esse termo é muito importante para nós. É uma parábola que está cheia de símbolos. Símbolos, né? Então, nós temos que ver que o primeiro momento é um autoencontro. Autoencontro como? Dos filhos com o Criador. Ou seja, é a nossa essência divina que todos nós temos, que às vezes a gente esquece que ela é despertada a todo momento. E nesse caso específico nós temos dois casos, o filho mais novo e o filho mais velho. E é um processo do caráter das pessoas. Todos dois aí vão representar a humanidade. Então, vamos supor que hoje somos 8 bilhões de encarnados. Então, esses dois representam essa população mundial. Então, nós temos essa diferença de personalidade de cada um. Por isso que nós nunca vamos ter duas pessoas iguais. Ok? A ação começa pelo mais jovem. Olha que coisa interessante. O mais jovem é que desencadeia tudo, tudo. Ele quer a parte dele na herança. Ele não quer nem mais nem menos, ele só quer a dele. Coisa de jovem.
Quantos jovens a gente chega, sabe, conhece, que chega numa determinada idade e fala assim, olha, vou sair de casa, vou viver a minha vida. É natural, faz parte. E esse jovem mostrou isso para nós, mas queria a parte da herança. O que é uma herança? São bens que alguém tem que só depois de morto é que nós podemos dispor. Isso teoricamente, né? Vamos jogar mais algumas aqui. Os personagens. O pai, que nós podemos falar que é Deus, o filho mais velho, o filho mais novo, a humanidade. Todos espíritos imperfeitos, como nós. Não podemos fugir dessa regra, né? E aí tem uma coisa chamada ego, que é a parte central dessa parábola. Todos dois, tanto o mais novo como o mais velho, pensaram em si. Só isso. Mas de maneiras diferentes. O mais jovem, quando ele pede a parte dele, ele está negando esse ego. E o mais velho, quando recebe a parte dele, está mascarando esse ego. O que seria esse ego? É o núcleo da nossa personalidade, é a minha consciência, é o meu eu. E esse ego atrapalha a gente, porque ele forma uma nuvem da ignorância em torno da nossa essência divina, que não nos deixa ver nada. Então é isso que nós temos que trabalhar, reformar. Herança. Naquela época, a herança era dividida pelos filhos. O mais velho ganhava o dobro dos outros. Então, nesse caso aqui, o mais velho tinha que ganhar 2/3 e o mais novo 1/3. Mas o pai pegou e deu a metade. Olha o ensinamento para nós. Imparcialidade. Trata todos os filhos da mesma maneira. Seja bom, seja ruim. Esteja praticando bem, esteja praticando mal. O tratamento do pai é igual, idêntico. Não pode ser diferente. Daí a misericórdia. Então, quando ele fala equânime, ou seja, os 2 filhos tiveram. Chamou o jovem que pediu, deu a parte dele. Chamou o mais velho e deu a parte dele. Ok? Então ele dividiu assim. Região longínqua. Quando a gente fala na região longínqua, a gente já idealiza que é um lugar que nós vamos perder o contato. Uma região longínqua, não sei para onde. Então, no termo da parábola, uma região longínqua é quando eu esqueço a minha espiritualidade, esqueço a minha religiosidade, quero saber apenas do meu eu. Dou preferência às coisas que vão me trazer prazer, satisfação e esqueço a parte espiritual. Somos uma parte material e temos uma parte espiritual. Temos que cuidar das duas. Cada um de uma maneira que vá lhe atender os seus interesses. Eu não posso, em hipótese alguma, ir para uma região longínqua. Como nós estamos aqui, né? Então hoje a gente já trata do espírito também. Procuramos nos informar. E aí temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Por que o pai não falou assim para ele? Meu filho, não vai não, fica aqui comigo. Eu vou te dar tudo. Primeiro que ele não é um pai humano, né? É um espírito, né?
Nós é que temos isso, a posse. Ainda isso, eu quero ter a posse dos meus filhos. Ele deixou, ele sabia o que era, que ia acontecer, como tinha certeza que esse filho ia voltar. Então ele deixou. Uma coisa que Deus não se intromete é no nosso livre-arbítrio. Eu posso fazer o que quiser, mas posso fazer tudo, mas não posso esquecer de um pequeno detalhe: as consequências desse meu uso do livre-arbítrio. Se for uma consequência boa, ótimo. Agora, se for uma consequência errada, pior para cada um. Se a gente quem tiver um saveiro branco na placa GGZ5J85, se tiver para tirar, por favor, que está na frente da garagem dele. Tá? Nada, que isso? Livre-arbítrio. Se o pai tivesse interferido no livre-arbítrio, ia ter uma outra coisa também. O filho não teria a responsabilidade do mal praticado, nem a do bem feito, porque ele teve o livre-arbítrio dele tolhido. Então, o pai deixou livre, para que ele fizesse o que bem entendesse. Ok? Vamos ver aqui. Gastou tudo. Quando nós começamos a ler essa palavra, a parábola, a gente lá pegou o dinheiro todo e fez o que fez. Né? Que fez o que fez. Mas gastou tudo da herança. Aí a gente vai pensar assim, peraí, gastou tudo da herança. Tá, a parte material, vamos supor, do dinheiro. Mas e a parte moral? Oh, Fernando, obrigado, meu querido. E a parte moral, a herança? O meu corpo é uma herança? Sim. Sim. O ar é uma herança? Sim. Aquilo que eu me alimento é uma herança? Sim. Está lá no livro dos Espíritos. A terra dá tudo, é a grande mãe. Então, quando ele nos manda para cá, ele sabe que a terra tem condições de prover todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Para não cair, são muitas coisas assim para mim. Mexer com uma e com outra vai ser difícil, então deixa a água ali. Né? Então ele gastou tudo. E aí nós lembramos de um negocinho chamado fluido vital, energia vital. A gente quando vem, recebe uma carga, é igual bateria, né? Recebe uma carga. Se a gente usa moderadamente, nós conseguimos cumprir com o nosso papel. Mas às vezes a gente só escolhe os prazeres, por isso ele gastou tudo. Nós esgotamos antecipadamente aquele fluido vital. Aí aparecem umas doencinhas aqui, umas doencinhas ali, então, em função disso aí. Então, a nossa responsabilidade da nossa herança é saber gastar de forma equilibrada aquilo que recebemos do Pai. Se eu fizer isso, a gente já chega lá assim, do outro lado de lá, numa situação um pouquinho diferente. Não olhando assim, isso aí deve remessa, isso aí deve... Não, a gente já chega mais ou menos equilibrado, né? Grande fome. Quando a gente fala assim, grande fome, ele gastou tudo, teve uma grande fome. Que fome seria essa? Seria a fome material? Não, essa fome foi a fome espiritual. Que ele lembra, né, que na casa do pai dele, os trabalhadores tinham pão em abundância. Tinham o conforto, tinham o consolo, tinham o apoio espiritual que ele, nesse momento,
estava necessitando. Então, aí ser a grande fome dele, a fome espiritual. Ou seja, não é uma fome de fora para dentro. Até porque, naquele momento, naquela sociedade, se você chegasse com fome em algum lugar, eles te dariam comida, alguma coisa para comer. Você não iria morrer de fome. Mas só que ele tinha uma fome o quê? Interna, espiritual. Então ninguém poderia saciá-la, a não ser ele mesmo. E aí, quando nós nos afastamos, vamos para uma terra longínqua, nós temos que gastamos tudo, temos que sobreviver e vamos ao trabalho. Então ele foi procurar um trabalho. E aí nós temos que observar o simbolismo desse trabalho. O trabalho é a segunda lei divina. Está lá. No livro dos Espíritos, leis morais. Primeira lei é adoração. Segunda lei, trabalho. Temos algumas implicações nisso aí. O trabalho eu vou exercitar o quê? A minha inteligência. Enquanto ele estava só gastando a herança, esbanjando, ele não parou para pensar. Mas na hora que teve fome, ele teve que procurar alguma coisa, começou a trabalhar. E aí ele começa a refletir sobre a vida dele. Então o trabalho, junto com a lei de adoração, são as duas leis do homem com o Criador. E aí nesse trabalho, Jesus pegou pesado. Foi apacentar porcos. O judeu não comia carne de porco por determinação de Moisés. E tem uma outra coisa bem interessante dessa dos porcos, é que era assim a coisa mais degradante, humilhante, aquilo que a gente diz que é o fundo do poço para uma pessoa. Então o judeu ter que cuidar de porcos. As pessoas daquela época que cuidavam dos porcos, elas eram proibidas de entrar no templo. E só podiam casar entre eles, ou seja, de quem cuidasse dos porcos. Então era uma coisa bem marginalizada, bem difícil. E Jesus pegou isso para que todos eles prestassem atenção nisso. E aí ele refletindo, passando essas dificuldades todas, a dor. Não é? Por isso que a gente fala, quando você não vai pela dor, ou pelo contrário, é isso aí. Quando você não vai pelo raciocínio, gostei, estão ligados. Está vendo? Estão ligados. Quando você não vai pelo raciocínio, pela inteligência, você vai pela dor. Aí ele lembrou disso, caiu em si, falou, puxa, na casa do meu pai, todo mundo bem de vida, todo mundo se alimentando. Então ele começou a raciocinar. E ele falou assim, eu vou e vou falar para o meu pai que pequei contra o céu. Pequei contra ele, contra o céu. E aí entra essa palavra pecado, que durante muito tempo, principalmente na Idade Média, ela foi assim colocada como uma coisa que teria que ser tirada da gente, né? Através de penitência, de muita dor, de muito sofrimento. E quando Jesus usou esta palavra, ele não usou com esse sentido. Mas, aproveitando, pequei contra o céu e contra ti. O que é pecar contra o céu? Vamos raciocinar. Eu peco contra o céu? Vocês pecam contra o céu? Não. Nós pecamos contra a nossa consciência, porque essa lei está dentro de nós. Daí a dor, né? Então, pequei nesse sentido. Errei, descumpri as leis divinas. Então ele já ciente disso, ele retorna à casa do pai. Despertou. Puxa, não precisava passar por isso tudo. Vou ter que voltar. Então foi nesse sentido. E uma coisa interessante
ele mesmo diz que não é digno de ser chamado de filho. Então ele dimensionou a atitude dele, as ações dele, e ele chega a essa conclusão: não sou digno de ser chamado de filho. Então é reconhecimento que ele errou muito, né? E quando ele fala que ele quer ser um trabalhador do Pai, ele quer começar tudo de novo. Vai conseguir novamente a herança, voltar a ser filho? Vai. Mas ele se humilhou e não voltou como filho. Pediu a oportunidade de voltar como trabalhador. Ou seja, quero passar por tudo aquilo que os seus servos passam. Dar valor. Começar a ter consciência das coisas. É nesse sentido que a gente tem que ver. E aí, quando ele vem ao longe, o pai vai ao encontro dele. Não sei se vocês lembram da foto que eu coloquei, ele chega todo maltrapilho, mas o outro filho está lá de longe olhando também, não está muito bem vestido não, né? Então, melhor túnica, anel e as sandálias. A melhor túnica nós temos algumas hipóteses. Pode ser uma nova reencarnação. Pode ser uma nova reencarnação. A túnica, para ele chegar perto do Pai e participar da comunhão com o Pai, tem que ter aquela túnica nupcial, que nós temos uma outra parábola que fala disso. Ou seja, tem que estar bem vestido, bem apresentado, no sentido moral. Então essa túnica pode representar isso. O anel tinha uma simbologia de ser de família. Ou seja, bota um anel no dedo dele, dá uma túnica nova, bota um anel no dedo dele. E aí, para nós espíritas, é aquele esforço que a gente faz para quebrar as nossas más tendências. Então, quando nós botamos o anel da família espírita, é isso, nos esforçarmos para melhorarmos cada vez mais. E a sandália? A sandália é que estamos no caminho correto. A partir daquele momento, eu não vou mais sair daquela estrada, daquele caminho. Eu vou aproveitar todas as chances que me forem fornecidas, mas vou trilhar o caminho. Morto e tornou a viver. Quando Jesus disse que esse filho estava morto, né? Não no caso só do corpo, mas morto moralmente. Ele tinha perdido o vínculo, a ligação, a comunhão com o Pai. Então ele estava morto, apesar do Pai nunca ter abandonado. Isso também para nós é um pouquinho difícil, né, de entender, quando as pessoas estão naquele erro extremo, se estão abandonados por Deus. Não, nunca estão. Sempre Deus coloca alguém ou um outro espírito para administrar aquela situação. Nós temos várias obras espíritas que mostram isso para a gente, né? Morto no sentido espiritual, no sentido moral. Porque a morte, como nós entendemos hoje, ela já não existe. É apenas uma transformação. Ok? Ok. Seu filho mais velho é um personagem que quase nós ignoramos. Durante muito tempo, a gente esqueceu esse filho mais velho, né? Seu filho mais velho que estava no campo. Teoricamente, nós achamos que ele estava na casa do pai, era um exímio cumpridor das suas obrigações espirituais. Tá certo, estava lá na casa do pai, estava cumprindo algumas coisas, mas na hora que a situação não estava de acordo com o que ele queria, com o que ele imaginava, o procedimento dele mudou. Tá?
E aí ele, ao aproximar-se da casa, ele escutou músicas. E pergunta a um dos servos, o que está acontecendo? Ué, se ele estava na casa do pai, por que ele não perguntou ao pai como filho mais velho? Grande alerta para nós. Hã? Eu posso estar na casa do pai, mas não estar em comunhão, ligado com ele. É aquele negócio que a gente costuma falar de uma maneira geral, espírita dentro da casa espírita. Hã? Eu tenho que ser espírita aqui e procurar ser 2 espíritas lá fora, porque é lá fora que estão os meus embates. Não é aqui na casa espírita, é lá fora. Então, a mesma coisa, nós temos que olhar para esse filho mais velho, quando ele chega. E aí o servo fala, foi seu filho, seu irmão que chegou, ele estava, seu pai mandou matar um cevado para ele, deu festa, tocou música, deu uma roupa nova, botou o anel, deu uma sandália, e aí ele ficou com muita raiva, muita raiva. Essa raiva, essa muita raiva, nós temos que olhar a colocação. Quando é que eu tenho raiva? Quando eu sou contrariado nos meus interesses. Espírita não deve ter raiva. Nós podemos estar indignados, né? Indignado, mas não pode ter raiva. Mas no caso aqui, a gente tem que se colocar na situação do filho mais velho. Então ele sentiu muita raiva. Ele voltou. Por que esse camarada voltou? Vai ter novamente direito à herança que seria minha? Seria minha. Vou ter que dividir com ele. Vou ter que dividir isso com ele. E aí a máscara do bom filho cai. Ditado popular. Não pise no meu calo, não. Não tem um ditadinho assim que fala? Não pise no meu calo, que nós nos mostramos quem somos? Então é isso aqui apareceu. Ele ficou revoltado. Ficou revoltado com a volta do filho. E uma outra coisa que muito incomodou é que ele queria fazer aquilo que o filho mais jovem fez e nunca teve a coragem. Então isso chateava, isso deu uma revolta nele. Ele voltou, aproveitou tudo e eu fiquei aqui. Então ele queria ter feito tudo aquilo que o filho mais novo, o irmão dele, fez. Aí ele diz assim para o pai, sempre obedeci teus mandamentos. Sempre obedeci teus mandamentos. Ou seja, sempre fui à casa espírita, escutei as palestras, tomei água fluidificada e tomei passe. Guardando as devidas proporções, né? É mais ou menos os mandamentos da gente aqui. Vir à casa espírita, escutar as palestras, muito importante. Tomar passe, muito importante. Água fluidificada, muito importante. Mas se enganje num grupo de estudo, de trabalho, para começar a desenvolver outras habilidades que estão adormecidas. Todos nós temos, né? Então, o que seria um mandamento? A gente, quando fala essa palavra, mandamento, a gente acha que é uma imposição, uma coisa obrigatória. E que se eu não fizer, serei punido. Mas Jesus nunca fez essa definição. A leitura dele era outra completamente diferente. A leitura dele era a seguinte: mandamento são as leis criadas pelo Pai para conduzir o universo e todas as suas criaturas.
Porque todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos envoltos nessas leis. E Jesus abrevia um pouquinho mais ainda, dá um outro enfoque, quando ele diz que para a individualidade, os mandamentos são aqueles recursos que nós temos à nossa disposição, que o Pai nos oferece para fazermos a nossa jornada evolutiva. Então, o sentido de mandamento é completamente diferente daquilo que nós, às vezes, entendemos, né? Eu te sirvo. Olha só, ele fala para o pai, eu te sirvo. Mostrando o que para o pai? O senhor está sendo injusto comigo. Eu estou lhe servindo aqui o tempo todo, estou junto com você o tempo todo, e você não me reconhece, né? Nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos, o senhor me deu? Aí cabe uma pergunta, ele não ganhou a metade da herança? Uma avarezazinha aí, né? Ele ganhou a herança, mas ele não queria guardar, ele queria que eu continuasse usufruindo do pai. Isso também é uma coisa que a gente entende, né? Então, ele começa a chantagear o pai nesse sentido. Por quê? Ele queria tudo para ele. Em momento algum, ele deixou isso oculto quando o irmão mais novo, o irmão dele volta, né? Então ele era tudo meu, ele voltou e veio a chantagem em cima do pai quando ele diz que não tem nenhum cabrito. Quando ele se diz vítima, quem é o pai, o algoz? É o pai. Às vezes a gente faz isso. Que mal eu fiz a Deus para merecer isso? Estamos agindo igualzinho a ele. Só que tem que no século 21. Que mal eu fiz ao Senhor para esse meu irmão ter vindo? É isso que ele está colocando para nós, né? Estava ali então por quê? Por obrigação, por interesse. Neste momento que ele faz essas colocações, ele abre mão momentaneamente da paternidade divina. Ele se coloca como um trabalhador e não como um filho. Ele estava querendo o quê? O salário, ele estava querendo as benesses, por isso, né? Então, ali por obrigação. E ele não diz, meu irmão, esse teu filho. Então, olha só como ele discrimina o irmão por ter voltado. E aí entra aí um puritanismo, né? Eu estou o tempo todo com o Senhor, mas esse teu filho, que devorou os teus bens com prostitutas, gastou tudo, você recebe ele de braços abertos? Então o puritano, né, geralmente é aquela pessoa que critica os outros, mas tem vontade de fazer aquilo que aquela outra pessoa está fazendo. Isso está na nossa essência ainda, dentro das nossas imperfeições, que nós estamos trabalhando, eu tenho certeza, para eliminar isso, né? Então, esse puritanismo seria nesse sentido. Devorou os bens, como nós já falamos. Deixe-me ver aqui. Um ciúmezinho. Ciúme, inveja, despeito. Tudo isso aconteceu naquele momento que ele se refere ao teu filho. Ao teu filho, não ao meu irmão. Então, essa parte. E aí entra uma coisa que nós sempre achamos, né, que ele estava junto ao pai, que ele tivesse uma humildade, está servindo ali sem um interesse. Então, pelo contrário, era um pseudo, quer dizer, uma coisa falsa. Ele também precisava se encontrar com o alto amor. Coisa que o outro lá atrás, quando caiu em si, ele reconheceu. Eu tenho que voltar à casa do pai
para o meu alto amor. E ele estava ali, o mais velho, estava ali o tempo todo e também precisava desse encontro. Né? Estás comigo. Aí o pai fala assim, estás comigo. Você o tempo todo está aqui. Qual a reflexão que a gente tem que fazer nesse momento? Se eu estudo, se eu me dedico a uma atividade religiosa, seja ela qual for, eu tenho que estar seguindo os preceitos que aquela religião me determina. É isso quando nós estamos com Ele. Estás comigo, quando Deus fala. É obedecer aquilo que você acredita de uma religiosidade, da espiritualidade. Aí você está com Ele. Mas tanto o filho mais novo como o filho mais velho, naquele momento, não estavam conseguindo ver isso. Então, daí a colocação. Aí o pai, usando também de misericórdia com ele, fala assim, tudo que é meu é teu. Qual a leitura que a gente tem que fazer disso? Tudo que existe no universo é para a nossa evolução espiritual. É para a nossa evolução espiritual. E quando ele fala isso, ele está mostrando ao filho mais velho a justiça, que ele trata a todos com igualdade, com amor, com misericórdia, perdoa as faltas, perdoa todos os equívocos da caminhada, desde que você reconheça os seus erros, as suas falhas, as suas culpas, não pecados, hein? E aí, para a gente discutir um pouquinho, que dá 10 minutos, né? Vamos fazer umas reflexões. Antes de eu colocar ali, qual dos dois filhos a gente se identifica mais? Ah, não pode sair daqui. Senão ele fala assim, olha, está saindo ali do foco. Estou obedecendo, estou obedecendo. Hein? Vamos lá, minha gente, qual dos dois filhos? Ih, que complicação, hein? Então vamos mudar a pergunta. Qual o mais simpático? Qual o mais simpático? Ah, sim. Sim. Mas a gente ainda está mais para lá, né? Então é por isso, a época é completamente diferente. Mas a gente está mais para lá. Na primeira abordagem, né? A gente se identifica. Eu estou falando, a gente, quando eu digo sou eu, tá? Porque eu sou egoísta, faço isso tudo para mim. Eu me identifico com o mais novo. Eu com o mais novo na primeira leitura. Mas depois que a gente começa a estudar a doutrina espírita, começa a ver isso, começa a ver aquilo, a gente também fala assim, ih, rapaz, eu tenho alguma coisa desse irmão mais velho aqui. Né? Qualquer indignação que eu mostre na minha jornada, eu estou olhando para ele, eu estou vendo ele. A irresponsabilidade é boa, gastei tudo, não sabia nada. Ah, isso é porque eu era ignorante, né? Então a gente ainda tem essa desculpa. Mas o irmão mais velho fez tudo de uma forma reflexionada, pensada. Daí Jesus ter colocado no mais velho a máscara do ego. Porque você tem que ter experiência para enganar, você tem que ter ser ardiloso para poder conseguir as coisas. E o outro negou, não, eu sou egoísta, nada, eu quero a minha parte, eu vou viver a minha vida. Então foi mais ou menos assim. Todos os filhos estão com Deus do ponto de vista divino? Sim, sim. Em momento nenhum. Desde a nossa partida,
do processo evolutivo, nós não somos abandonados. O tempo todo está ali. Isso é a misericórdia divina com os seus filhos. Todos nós, né? E aí, mas isso não significa que todos estejam em comunhão. Quando é que eu não estou em comunhão com o Pai, com Deus? Espírita já está em comunhão, tá? Então vou tirar para vocês ficarem bem à vontade para falar. O espírita já está em comunhão. Já penso nele, já faço uma oraçãozinha, mas às vezes eu peço alguma coisa, faço uma barganha, mas faz parte do negócio, né? Então, nós temos ainda, muitos que não estão em comunhão. Quando eu erro moral, eu não estou em comunhão. Quando eu erro de vontade. Porque o erro, né, o mal, eu tenho que elaborar, eu tenho que pensar, eu tenho que querer. E quando eu prejudico outros, é de uma coisa pensada, é mau uso do livre-arbítrio. Então, nesse momento, eu esqueço da minha filiação divina. Então, por isso que eu fiz a observação. Tá ok? Vamos ver se tem mais uma? Tem. Na atual existência, já perguntei, né? Vocês não quiseram responder. Tá ok. Na atual existência, nos identificamos mais com o filho perdido ou com o filho fiel? Já vocês não quiseram responder, mas eu dei a minha resposta. Agora, tem uma coisa interessante. Quem se identificou com o filho mais novo, que fase nós estamos? Já sei que todo mundo ficou meio assim, vou dar... Já que nós estamos dentro de uma casa espírita, nós já não estamos indo, nós já caímos em si. Respirou fundo, hein? Oh, que alívio. A gente já começou a ver o retorno. Opa! Uma outra coisa, quando a gente lê essa parábola, a gente acha que é uma existência. Não é para personalidade. Essa parábola é para a individualidade, é para o ser espiritual. Então, eu não sei, Luiz Fernando, não sei quanto tempo eu esbanjei a herança. Eu não sei. Mas eu caí em si. E comecei a voltar. Também não sei em que estágio da volta estou. Né? Não sei. Aquele negócio, a gente não pode fazer, estou na doutrina espírita, estou bem. Não. A gente está aqui porque precisa ainda queimar algumas coisas. Não adianta só se arrepender. O arrependimento é essencial, é o começo de tudo. Mas eu tenho depois expiar e resgatar. Expiar no sentido de extrair a nossa pureza, extrair a nossa essência divina, fazer brilhar a nossa luz. É nesse sentido. Então eu não sei se eu já estou vendo a casa do Pai, eu não sei se ele já me deu uma roupa nova, eu não sei se ele já me deu um anel ou me deu uma sandália. Mas que eu estou caminhando para esse negócio, eu tenho certeza que estou. Todos nós estamos no mesmo barco. Ou seja, na mesma trilha. Em momentos diferentes. Comunhão direto com o Pai? Não. Porque nós temos obrigações materiais a cumprir. Mas eu não posso esquecer de, durante o dia, pensar nele. Principalmente quando a gente... Eu vou falar para vocês. Eu me identifico muito com Deus na natureza. Me identifico muito com Deus na natureza. O mar e as serras para mim. Né? E aí tem aquele negócio de entrar no quarto, fechar a porta. Já refletiram muito nisso? O que é? É eu chamar o Pai para minha intimidade. Aí vai falar assim, senhor, eu sei que eu errei um pouquinho, né?
Só foi um pouquinho só, meu filho, mas isso é besteira, vai, vamos tocar para frente. Mas eu tenho esse projeto. E aí? Qual a sua sugestão? Ela vem, minha gente. Mas ela vem de uma forma bem direta. Bem direta. Ela vem, às vezes, por uma cena que a gente vê na rua, por uma palavra que alguém fale. Às vezes você não está nem participando da conversa, mas você está passando, tem duas pessoas que trocam uma informação e falam, ih, era isso. A linguagem de Deus é diferente da nossa. É bem diferente, tá? E o filho mais velho? Quando é que nós estamos assim um pouquinho junto com ele, além do incômodo? Quando nós achamos que só a nossa religião é a boa. Essa, não sabe a religião que é boa. Não. Então nós estamos dando uma de filho mais velho. Tá? Estamos dando uma de filho mais velho. E a outra coisa, se temos vontade de fazer, façamos, medindo as consequências daquele parâmetro infalível. Se ponha no lugar do outro, para saber se a tua ação não é prejudicial. Se for, esqueça. Elabore, trabalhe de uma outra maneira, para diminuirmos a nossa carga. Temos que proceder assim. Temos todas as medidas. Só nos compete escolher o melhor caminho, a melhor maneira de estarmos em comunhão com o Pai. Muito obrigado e que Jesus continue desenvolvendo a todos. Agora eu posso sair da frente, né? Oi, alô, aqui. Muito boa noite para quem ainda não falei. Obrigado, Luiz, aí, pelas reflexões. Estava pensando aí, durante o estudo ali do Luiz, estava pensando como que as parábolas, né, elas vão ficando mais complexas a partir do momento que a gente vai evoluindo, né, e tendo outros ângulos de visão, né? O Luiz apresentou para a gente ali um monte de ângulos diferentes. A gente conhece bem essa parábola, mesmo já estudamos tantas vezes essas parábolas. Ele traz umas reflexões diferentes. Eu fico pensando, né, que no futuro, como é que será, né, a gente olhando para essas parábolas assim, tirando outros ensinamentos, né? Eu estava pensando também, Luiz, você falando assim na questão, estava pensando na fraternidade, né? Que você estava falando ali que o filho mais velho, né, falou teu filho, né, e não meu irmão. E estava pensando também que o filho mais novo procurou o pai, mas não perguntou pelo irmão também, né? É uma coisa interessante, né? Como é que a fraternidade passou longe nessa parábola, né? A ligação deles. E aí eu fico pensando na gente, né? Nossa fraternidade, nosso sentimento de amor pelas pessoas, né? Às vezes a gente, como o Luiz falou, do egocentrismo, né? A gente olhar muito para a gente, a nossa relação até com Deus, né? Mas às vezes não enxerga a relação para com o outro, né? Quer dizer, como que a gente está lidando com esse amor. Interessante, né? Reflexões, muitas reflexões, Luiz. Obrigado aí, valeu ali pelo estudo aí, pelas nossas reflexões. Amigos, vamos aos avisos. Márcia me passou aqui, né, 2 avisos. Primeiro deles nós temos uma palestra comemorativa no dia 26 de agosto, né, que é um sábado, às 19 horas,
que nós vamos comemorar os 39 anos de fundação aqui da casa, né? Então vamos ter várias pessoas fazendo um estudo aqui para a gente, né? Então é dia de festa, né? Vocês sabem que a gente gosta de uma festa, então mais um dia de festa. Vamos estar comemorando aí 39 anos aí de fundação do centro no dia 26 de agosto, né? Aniversário do centro mesmo é dia 28 de agosto. Então você é nosso convidado, por favor, venham, que nós vamos estar comemorando junto aí com uma palestra comemorativa. O outro evento, né, que eu já falei mais ou menos, é essa questão da jornada, né, os momentos com Jesus. Nós vamos fazer num domingo, que é dia 17 de setembro, né, e já começamos a abrir as inscrições para o evento, né. O evento tem uma pequena taxa, né, para custeio ali dos custos do evento mesmo, né. E nós abordaremos então 2 temas, né, e estaremos aqui em Teresópolis em 3 polos diferentes, né, aqui na nossa casa, em nosso lar, né, aqui nossa casa irmã, e no SEAC, né, no Amor e Caridade também lá na Barra, né. Então aqui nós teremos, né, todos os polos, então são mais 3 polos no Rio. Nós teremos 2 temas, o primeiro deles é que é a verdade, e abordaremos na manhã, né, o diálogo com Pilatos. E depois, então, veremos Bendito que vem em nome do Senhor, né, que é na parte da tarde. Então, teremos 4 salas de adultos aqui, 2 de jovens, né, e alguns expositores, né, como o Luiz Fernando, né, estarão aqui conosco aí nesse dia, no dia 17 de setembro. Né. Vamos, então, assim, inscrições estão abertas, né, Márcia? As inscrições estão abertas de 1º a 31 de agosto. E o segundo é como é que a gente faz a inscrição. Então, se vocês tiverem dificuldade de fazer a inscrição é online, vocês nos procurem ali na secretaria que a gente ajuda, tá? Estou esquecendo alguma coisa, Márcia? E quem vem hoje? Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Ah, como vão? Tudo bem? Vocês, eu estava até não olhando para ir para ver se vocês, assim, mas sabia a Giovana, né, Giovana? A Giovana nos visita hoje pela primeira vez e trouxe a família dela. Como é que é o nome da família? Oi? Obrigado pela tecla SAP aqui. Érica e Leandro. Então tá bom, sejam muito bem-vindos. Espero que tenham gostado do estudo, querendo também alguma informação aí da casa, será um prazer, tá? Giovana. Oi, pois não, que bacana, como vão? Tudo bem? Como é que são seus nomes, por favor? Rosália e Marcos. Ah, tá bom, então agora... Oi? Eu pensei que eu estava só surdo, mas eu acho que eu estou surdo e cego. Então agora já estou ficando um pouco mais preocupado do que eu estava antes ali. Não é idade. O pessoal está mexendo comigo, hoje é meu aniversário. Mas quem está falando que é idade, não é idade não. Ali. Mas, pois não, como é que é o nome de vocês? Lúcia, Elson. Sejam muito bem-vindos também. Espero que tenham gostado aí do estudo aí. E estamos à disposição aí de vocês também, tá? Amigos, então vamos encerrar essa primeira parte dos trabalhos. Lembrando que vamos encerrar com uma prece, né, para a gente fechar esse estudo e depois, então, passaremos ao trabalho de passes, né? Aqueles que desejarem tomar passes, por favor, aguarda aí que nós chamaremos, tá? Carlos, cadê você, Carlos Alberto? Eu ia brincar assim, com o dedinho, eu vou indicar uma pessoa para a prece, era a Cacilda, mas ela estava se escondendo ali atrás do Carlos. Então, pedi ao Carlos para fazer a nossa prece de encerramento aí, agradecendo a todos, e passaremos ao trabalho de passe logo após. Por favor, Carlos. Senhor Jesus, todos nós
filhos transviados, em que muitas vezes nos esquecemos do Pai, nos esquecemos de Ti e não olhamos para o próximo com irmãos. Egoístas que ainda somos, ainda arraigados em sentimentos que nos impele a dor. Quando sentimos a Tua presença a nos acalentar, nos envolver, mais uma vez nos levantamos e despertamos ao Teu chamado. Senhor, que seja pela última vez que atentamos ao Teu chamado definitivamente, que voltemos ao regaço do Pai, que saibamos nos amar e que saibamos chamá-lo de Pai, mas olhando para o próximo e chamando de Pai. Agradecemos o convívio contigo, o Teu amparo, o Teu amor, mas seguimos tanto necessitados do Teu amor. Senhor, obrigado. Em todos os momentos temos o Senhor, mas acima de tudo, ter nos ensinado, temos um Pai soberano